Olá pessoal, dando continuidade aqui à aula 1, nessa videoaula nós vamos falar mais especificamente sobre o vetor gradiente de um campo escalar. Antes de começar, vamos relembrar aqui rapidamente o que nós discutimos na última videoaula. Então lembra-se que aqui nós estamos representando um campo escalar, f de x e y, que pode depender de duas ou por vezes até mais variáveis, né? E na tentativa de calcular a derivada direcional dessa função numa determinada direção, direção essa que é parametrizada, né, por um vetor unitário, que aqui a gente está chamando de u, vai ter coordenadas o x e o y, nós definimos a derivada direcional da seguinte maneira: nós utilizamos essa notação, né, onde isso aqui representa a derivada direcional da função f na direção u, e nós vimos na última aula que isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: isso aqui é a derivada parcial da função em relação a x, isso na direção i, mais a derivada parcial da função em relação a y, né, isso na direção j, tudo isso multiplicado escalarmente pelo vetor aqui que nós chamamos o vetor u, que é o vetor que fornece a direção. Então esse primeiro vetor que aparece aqui, entre parênteses, é o que nós chamamos de vetor gradiente, e nós representamos da seguinte maneira, né? O vetor gradiente, qual nós utilizamos esse símbolo, e algumas vezes vocês podem utilizar também, algumas vezes vocês vão ver escritos por aí, né, dessa forma, ó, gradiente de f também está correto, né? Isso aqui é o vetor, representa esse vetor que está aqui dentro do parêntese, então nós escrevemos assim. Então veja que esse é um vetor onde as componentes de cada direção representam as derivadas parciais da função em relação à respectiva direção, né, em relação à respectiva variável. Mas o que esse vetor aqui representa de fato, né? Qual a interpretação geométrica que a gente dá para ele? Porque quando a gente pensa em vetor, vetor está associado a uma direção e um sentido, além do tamanho dele, né? Então, o que a direção e o sentido desse vetor aqui fornecem de informação para a gente, né? Ou como que a gente representa graficamente esse vetor, né? Como que a gente desenha ele, quais são essas características? É isso que a gente vai procurar responder nessa videoaula, tá? Aí eu vou voltar aqui para uma apresentação que eu fiz no GeoGebra para mostrar para vocês, ilustrar um pouquinho, né, essa nossa discussão. Tá. Então vamos pegar essa superfície aqui como exemplo, né, que já está desenhada aí. Essa superfície aqui, ela representa o gráfico de alguma função de duas variáveis. Para ser mais especificamente, ele representa o gráfico dessa função que está escrito aqui, ó, 4 seno de x mais seno de 2y menos x mais 10. Tá? Eu coloquei essa superfície aqui só como exemplo, né? Poderia pegar qualquer função. Mas o que eu quero observar aqui? Eu quero observar aqui como a gente visualiza, né, esse lance de derivada parcial e vetor gradiente da função. Então, para fazer essa análise, primeiro eu vou pensar na seguinte coisa. Ó. Esse ponto que está aqui no plano é um ponto do domínio da função. Então, nós podemos mudar ele de lugar à vontade, né? E para cada ponto, o valor da função vai dar um resultado diferente, né? Mas enfim, vou escolher o ponto P em algum lugar aqui no plano, né? Por exemplo, aqui, né? Beleza. Agora, observem outra coisa. Tem um vetorzinho que está desenhado aqui, ó, embaixo, né? Esse vetor, ele fornece para a gente a direção no qual a gente deseja observar a derivada direcional. Então, a gente pode observar a derivada direcional em qualquer direção, né? Só ajustando para onde que esse vetor aqui está apontando. Esse vetorzinho aqui ele tem tamanho 1, e ele é aquele vetorzinho unitário que a gente está chamando de u lá nos slides. Tá? Então eu posso mudar o ângulo dele à vontade, e aí eu vou escolher mudar o ângulo dele segundo o parâmetro θ. Eu vou colocar θ igual a 0, que significa ele perfeitamente alinhado, né, com a horizontal. Então observe aí que agora essa linha pontilhada, né, ela denota a direção do vetor u. Então, onde o vetor u estiver apontando, essa linha ela vai ser sempre paralela, né? Nesse caso aqui em particular, a linha pontilhada está perfeitamente paralela ao eixo x, né, conforme a gente consegue ver aqui. Isso porque o vetor unitário u ele está apontando na direção x, nesse exemplo, né? Então, quando a gente calcula a derivada direcional na direção x, na verdade o que a gente está calculando aqui é a derivada parcial da função em relação a x, simplesmente, né? Mas o que isso significa em termos geométricos?
Agora, eu quero ver qual é a curva que se forma aqui nessa superfície quando a gente corta essa superfície ou quando a gente tira uma fatia dela que seja perfeitamente paralela ao eixo do X. Tá? Então é isso que essa animação aqui que eu estou mostrando para vocês faz. Tá? Muito bem, deixa eu só achar aqui o parâmetro que eu quero usar. Então veja que tem um slide aqui que a gente pode deslizar, né? Então observe o que acontece quando a gente percorre essa linha horizontal, essa linha que está paralela ao eixo do X, né? Começando nesse valor até chegar ali no final. E aí a gente vai... Opa, coloquei no lugar errado. Então olha só, isso é o que acontece se a gente fizer um corte, né, uma fatia dessa superfície que é perfeitamente paralela com a lâmina da faca, perfeitamente paralela ao eixo do X. Né? Então veja que a curva obtida, né, o desenho da curva obtida é esse daqui, que a gente consegue ver. Né? Se a gente abstrair e olhar só para essa curva, percebe que é o gráfico de uma função que a gente pode desenhar. Né? É o gráfico de uma função usual de uma variável, ó, com o eixo do X sendo o eixo horizontal e o eixo do Y sendo o eixo vertical. Né? Então está aí o desenho da função. Se assemelha muito ao gráfico da função seno ou cosseno. Né? E o que a derivada parcial faz? A derivada parcial ela mede a inclinação da função, né, em cada ponto aqui. Mas a inclinação quando observada esta curva aqui, ó, esta fatia da superfície. Né, uma fatia cortada paralelamente ao eixo do X. Então é lógico, né, visualmente dá para ver que em cada ponto aqui vai ter uma reta tangente diferente, com inclinação diferente. E o que a derivada faz ali é dizer para a gente qual é a inclinação dessa reta em cada ponto aqui que a gente desejar saber. Tá, aí eu posso fazer a mesma coisa observando a direção Y. O que significa observar a direção Y? Vamos agora pegar essa mesma superfície, só que agora eu quero fazer um corte nela paralelo ao eixo do Y. O eixo do Y é esse que está aqui em verdinho. Né? Quer dizer, essa linha pontilhada aqui ela não vai ficar paralela ao eixo do X mais, ela vai ter que ficar paralela ao eixo do Y. E aí a gente consegue fazer isso escolhendo θ igual a π sobre 2, em particular. Escrevi errado, π dividido por 2. Né? Olha só, agora a linha aqui está perfeitamente paralela ao eixo Y. Isso significa que eu vou fazer um corte nessa superfície alinhada com essa linha paralela, essa linha pontilhada. Tá? E aí de novo eu vou variar o parâmetro ali, aqui S, né, só para ver o desenho que se forma na superfície. Então olha só. Esse é o desenho que a gente observa. Tá vendo? Dá para ver que é uma curva, né? Isso aqui é uma linha unidimensional. A gente pode imaginar essa linha como se fosse assim, ó. Essa superfície aqui, ela parece muito uma telha, né? Um telhado, alguma coisa assim. Se a gente pegasse uma corda suspensa e soltasse de forma que essa corda ela caísse em cima dessa superfície, o formato que essa corda ia ter ia acompanhar o formato da superfície. Só que ia depender de se a corda ela cai perfeitamente paralela ao eixo do Y ou perfeitamente paralela ao eixo do X, né? O desenho e o formato ele vai se moldar de acordo com a direção em que a corda cai. E tem ainda o caso em que nós podemos analisar, né, o que seria fazer um corte, tirar uma fatia dessa superfície quando cortado em uma direção arbitrária, que não necessariamente é paralela ao eixo do X ou ao Y, né? Uma direção que pode ser uma direção intermediária entre eles. E isso a gente pode obter variando esse ângulo θ aqui, fazendo θ igual a qualquer outro número, sei lá, 2, por exemplo. Né? 2 radianos. Né? Se o θ for 2 radianos, agora nós temos esta linha pontilhada que a gente consegue ver ali no desenho. Percebam que essa linha ela não é paralela ao eixo do X e nem paralela ao eixo do Y. Ela é uma direção intermediária entre X e Y. Né? Mas o que acontece se a gente fizer um corte nessa superfície com a lâmina da faca alinhada, né, perfeitamente com essa linha tracejada? Qual que é o desenho, qual é o formato que a gente vai observar? Fazendo de novo, né, variando o mesmo parâmetro, a gente consegue ver que os pontos que estão alinhados ali ao longo dessa superfície, nessa linha, são esses pontos em destaque aqui. Percebam que agora essa função ela não parece mais um seno ou cosseno, né? Até lembra no sentido de que sobe e desce, né? Mas ela dá para ver que um ponto de máximo é claramente mais alto que o próximo, né? Que o anterior. Então, assim, é uma função mais complicada um pouquinho, né? Então, dependendo da maneira como essa corda cai em cima do telhado, né?
ou como nós cortamos a direção em que o corte aqui acontece, a superfície, ou melhor, a curva obtida, ela vai ter formatos diferentes. E o que a derivada direcional mede? A derivada direcional ela mede precisamente qual é a inclinação da reta tangente ao longo desta curva obtida aqui, né? Então a derivada direcional dessa superfície, quando olhada nesta direção, né, essa é a direção fornecida por esse vetorzinho unitário aqui, né, fornece essa inclinação ponto a ponto. Então essa é a interpretação geométrica que nós temos da derivada direcional. Legal? Muito bem. Vou voltar lá para... aliás, eu vou deixar o link dessa animação aqui, que vocês podem mexer aqui no GeoGebra, lá no ambiente do Moodle. Então vocês podem acessar essa animação, modificar a função aqui, né, variar os parâmetros, ver o que acontece. Eu acho que essa é uma ferramenta muito boa para ajudar a gente a visualizar e entender o que está acontecendo. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos só mudar a função aqui para vocês verem que eu posso ajustar e obter superfícies diferentes. Ó. 4x ao quadrado mais y ao quadrado, todo mundo dividido por x menos y, por exemplo. Acabei de inventar da minha cabeça essa função, não sei qual é o gráfico dela. Mas, se a gente colocar aqui, ó, veja que a superfície formada é uma superfície interessante até, né? E aí a gente pode fazer essas análises. O que acontece quando fizer um corte dessa superfície ao longo do eixo x, do eixo y, uma direção arbitrária, enfim. Né? Pode brincar e usar a imaginação. Olha só essa outra superfície aqui, ó. Diferente da anterior, né? Então vou deixar lá para vocês brincar. Agora vamos voltar para o nosso slide. Muito bem. Então temos aí essa expressão, né? E onde a derivada direcional a gente pode ser calculada, né, a partir dessa expressão, né? Mas se isso aqui que está dentro do parênteses é o que nós chamamos de vetor gradiente, então existe uma maneira mais compacta de escrever a derivada direcional, que é a gente escrever assim, ó, derivada direcional de uma função na direção u. Isso aqui é o produto escalar do vetor gradiente com o vetor u, que é o vetor que diz a direção de interesse, tá? Essa continha. Mas, se nós lembrarmos lá das propriedades do produto escalar, lembra que o produto escalar de duas funções tem essa propriedade aqui? Opa, se eu fizer o produto escalar de um vetor A com outro vetor B, isso aqui é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Então, usando essa propriedade aqui, eu posso escrever também que a derivada direcional de uma função vai ser o módulo do primeiro vetor, que é o módulo do vetor gradiente, vezes o módulo do segundo vetor, que é o tamanho do vetor uzinho, né, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Só para exemplificar, o que é esse cosseno do ângulo entre eles? Se a gente imaginar assim, ó, tem em alguma direção aqui está o vetorzinho que a gente está chamando de U, né? O chapéu, então é o vetor que diz a direção que a gente está interessado em olhar. E tem um outro vetor que é o vetor gradiente, que está apontando em alguma direção também, né? Eu não sei qual é, mas eu sei que existe algum ângulo entre eles. Eu vou chamar de θ aqui, né? E o produto escalar desses dois vetores é o resultado aqui que a gente pode escrever como sendo a derivada direcional, né? Mas lembre-se que o tamanho do vetor u, como ele é um versor, né, um vetor de tamanho unitário, é sempre igual a 1. Portanto, eu posso simplificar aquela equação ali em cima e escrever assim, ó, que a derivada direcional da função na direção u vai ser o módulo do vetor gradiente, né, ou seja, o valor numérico, né, tamanho d, produto escalar com o cosseno do ângulo θ. O que essa expressão aqui diz para a gente, do jeito como ela está escrita? Observe que o cosseno de um ângulo, ele é um número real, e esse número está sempre entre menos 1 e 1. Né? O cosseno nunca vai ser maior do que 1, nem nunca menor do que menos 1. Ele varia entre esses dois valores, né? Continuamente. E, então, o maior resultado que a gente pode obter aqui fazendo essa continha, né? Se a gente pensar que o vetor gradiente tem um tamanho fixo, o maior resultado que pode ser obtido é quando quando o cosseno vale 1, né? Porque o valor do vetor, o módulo do vetor gradiente vai ficar multiplicado pelo cosseno. Se o cosseno for 0, por exemplo, não interessa qual o tamanho do vetor gradiente, o resultado dessa conta vai dar 0. Né? Então, o maior valor obtido aqui acontece quando o θ é quanto? Se o cosseno de θ vale 1,
significa que o ângulo tem que ser 0. Né? Então, nesse caso, nós podemos escrever assim, ó, que a derivada direcional máxima possível, né, num ponto x e y qualquer. Ó, eu não estou escrevendo f de x e y toda hora para não ficar carregando a notação, né? Mas às vezes é bom escrever para ficar explícito aqui. Então, a derivada direcional da função f num ponto de coordenadas x e y e olhando na direção u é máxima quando quando o ângulo θ ele é igual a 0 graus, né? Ou seja, quando o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor u é igual a 0 graus. Mas se o ângulo entre o vetor gradiente e o vetor u é 0 graus, isso aqui é equivalente a dizer que o vetor gradiente é paralelo ao vetor u, né? Ou seja, o vetor gradiente ele tem a mesma direção, o mesmo sentido que a direção que a gente está olhando. Então isso aqui quer dizer que o vetor u ele é paralelo com o vetor gradiente, f. Tá? Sempre o vetor u vai ser paralelo? Não. Na verdade, o que a gente está descobrindo aqui é uma condição, né? A derivada vai ser o valor máximo possível quando os dois vetores forem paralelos. Mas dizer que um vetor é paralelo ao vetor gradiente quer dizer que esse vetor ele tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente, né? Então, a conclusão que a gente chega é que a derivada direcional é máxima, ou seja, a derivada direcional num determinado ponto, ela vai fornecer o maior resultado possível quando nós estivermos olhando numa direção que coincide com a direção do vetor gradiente. Em outras palavras, isso é equivalente a dizer que o vetor gradiente ele sempre está apontando na direção de maior crescimento da função. Então, se a gente olha para a direção do vetor gradiente, ele indica para a gente, ele diz qual é a direção de maior crescimento da função. Tá? E aí eu vou voltar aqui para aquela animação do GeoGebra para mostrar uma coisinha aqui em relação a essa direção de crescimento. Tá? Vamos pegar aquela outra função que estava antes, que eu acho que ela é mais curvada, fica mais fácil para visualizar algumas coisas. Não precisa ser exatamente aqui, alguma coisa parecida, eu não me lembro a expressão exata, eu acho que é alguma coisa assim. Tá, isso aqui já serve, né? Então, o que aquele resultado lá está sugerindo para a gente é que, olha só, no mesmo ponto, que no caso aqui é o ponto P, né, eu vou observar eu vou olhar a derivada em duas direções diferentes, só para a gente comparar, né, ver o que acontece. Então, ó, peguei uma direção aqui arbitrária, né, deixa eu ver qual que é o desenho da curva que se forma nessa direção. É esse desenho aqui. Legal. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma outra direção diferente. Vamos modificar aqui a direção, vamos pegar essa daqui, né? E de novo vou desenhar aquela mesma curva. Então, tá aí o desenho da outra curva. Tá. Então, olha só. O meu ponto de interesse é esse aqui, ó, esse ponto de cruzamento entre os dois, né? Que corresponde ao ponto P, lá no nosso desenho. Ó. Lembra do ponto P que a gente pode mudar no gráfico onde a gente quiser? Então, o ponto P, ele é o ponto onde a gente está calculando a derivada. Só que a derivada direcional nesse ponto aqui, ela vai depender da direção que a gente está olhando. Então, por exemplo, se eu estiver olhando nesta direção aqui, a derivada vai ser a inclinação da reta tangente a esta curva, quando chegar nesse ponto. Mas se eu estiver olhando nessa outra direção, a derivada no ponto P vai ser a derivada em relação a essa outra curva, né? E as inclinações são diferentes, cada uma delas vai dar uma inclinação diferente ali no ponto, né? Umas estão corresponde a um ponto de máximo, outras alguma coisa que é mais suave, né? Um crescimento mais abrupto. Então, olhando em direções diferentes, a maneira como essa superfície cresce é diferente, né? Só que de todas essas possíveis direções, imagina que vocês estejam sentados em cima dessa superfície aqui e vocês querem caminhar na direção de maior crescimento dessa função, né? Como se isso aqui fosse uma subida. E você quer fazer um exercício físico, então você quer pegar a subida mais íngreme possível. Em qual direção você tem que olhar e apontar e sair caminhando para que você pegue a maior subida possível nesse ponto? De todas as possibilidades aqui, se a gente calcular o vetor gradiente, ele diz para a gente, ele aponta exatamente em qual é essa direção. Tá?
De acordo com o gráfico aqui, se fosse para tentar adivinhar, eu diria que o vetor gradiente é alguma coisa nessa direção aqui, ó. Tipo assim, ó. Se não for isso, é algo muito parecido. Mas quer ver? Vamos variar o parâmetro só para ver. Né? Eu acho que essa terceira curva aqui, ela é a mais íngreme de todas, no ponto de consideração. Mas enfim, aqui eu estou fazendo método tentativa e erro. Né? Se a gente calcular o vetor gradiente, que vai ser um vetor que está aqui no plano, ele vai apontar exatamente na direção que a gente precisa caminhar para ter o maior crescimento possível. Então o vetor gradiente ele fornece esse tipo de informação, essa é a interpretação geométrica que a gente dá para ele. Legal? Vou voltar aqui para o slide. Tá? Muito bem. Então para finalizar, nós temos esse vetor, né, que a gente calcula assim, o vetor gradiente de uma função, ele é a derivada parcial da função em relação a x, mais a derivada parcial da função em relação a y, cada um na sua respectiva direção. Né? Mas percebam que só faz sentido falar do gradiente de uma função. Né? O gradiente não é uma coisa que existe sozinho. O gradiente é quando você pega uma função, uma superfície e deriva. Né? Mas de qualquer forma, percebe que o que muda se a gente trocasse essa função f aqui por uma outra função qualquer, chamada de g, por exemplo. O que acontece é que eu ia ter que modificar aqui, onde aparece f, eu ia trocar por outra função, vou colocar g, aqui também, e aqui também. O restante da estrutura permanece idêntico, do mesmo jeito. Inclusive, em alguns lugares a gente pode escrever assim, ó, que o gradiente da função funciona como se fosse um operador, uma transformação que está agindo nessa função. Essa transformação ela faz a seguinte coisa, ela pega esse operador aqui e aplica na função f. Isso aqui aplicado na função f, é a mesma coisa que escrever isso. Né? Percebam assim que olhando do jeito que está escrito aqui, né, isso aqui sozinho não significa nada, não existe derivada em relação a x sem a gente especificar o que está sendo derivado. Né? Aqui também precisaria especificar qual função está sendo derivada. Mas isso aqui é só uma anotação para dizer que esse operador aqui vai derivar a função f em relação a x e esse operador vai derivar a função f em relação a y. Né? Então é como se fosse esse operador aqui representado por este símbolo. Né? Isso aqui é o que nós chamamos de operador del. Então o operador del a gente define da seguinte forma. Ele é a derivada em relação a x na direção y mais a derivada em relação a y, né, na direção j. Por que é importante definir o operador del aqui? Porque o operador del ele pode tanto agir numa função escalar, como é o caso do vetor gradiente, né, que a gente está discutindo, como ele pode agir também num campo vetorial. A gente pegar um campo vetorial, por exemplo, campo elétrico ou um campo vetorial, né? Ele pode agir como sobre esse campo vetorial também de uma maneira parecida. Né? Ele age como derivadas que estão atuando aqui nesse campo. Só que aqui a interpretação é um pouco diferente. Aqui nós temos um produto escalar. Né? Tem um vetor, produto escalar com outro vetor. O resultado que a gente obtém aqui, se isso aqui é um produto escalar, o resultado disso aqui é um número. Né? Então isso aqui é o que nós chamamos de divergente de um campo vetorial. Né? Mas é o mesmo operador que aparece aqui, é o operador que aparece aqui. Né? Ainda pensando em campos vetoriais, eu posso pegar um vetor gradiente e fazer ele produto vetorial com um campo vetorial, né? Por exemplo, campo elétrico. E aí, nesse caso, produto vetorial de dois vetores dá como resultado um vetor. Né? Então, a gente está fazendo uma espécie de derivada no campo, cujo resultado dá um vetor também. Então, você pode usar o mesmo operador para obter operações diferentes, mas o operador em si, né, ele é o mesmo. Né? O que muda é a maneira como esse operador está sendo aplicado. Então, numa função escalar, ele age como vetor gradiente. Né? Quer dizer que a função é um escalar, é um número, mas o resultado dessa operação vai ser um vetor, que é o vetor gradiente. Né? Aqui ele está agindo sobre um campo vetorial. Ele é um vetor agindo escalarmente com outro vetor. O resultado disso aqui é um número. E aqui ele age com produto vetorial. Né? Então o resultado disso aqui é um outro vetor. Isso aqui é o que nós chamamos de rotacional do campo.
vetorial, né? Mas nós vamos falar sobre divergente rotacional com mais detalhes nas próximas aulas, tá? Por enquanto é isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula. Até mais!